Mas é importante a gente notar que quando a gente fala de uma tutela militar do poder republicano, não custa nada lembrar que a República foi proclamada pelos militares, que o exército e seus marechais foram quem encabeçaram a movimentação na época de acabar com o reinado de Dom Pedro II e estabelecer a República no Brasil. Então, a gente pode dizer que o nascimento da República já explica um pedaço do motivo pelo qual militares, durante todo esse tempo, das mais altas patentes, se sentem no poder de tutelar o poder civil, como se eles fossem uma espécie de última instância, em que, se o poder civil vacilar, eles entram e resolvem. E durante toda a história republicana, a presença militar ela foi ininterrupta. Seja como candidatos, nós tivemos diversos candidatos militares aos mais diversos cargos. Ficando só na presidência da República, a gente teve diversos militares que exerceram o poder como presidentes e diversos militares que tentaram e não se elegeram. Isso na República Velha, isso depois dos dois primeiros presidentes militares, o Deodoro e o Floriano, que foram ditadores. Inclusive, há uma contradição, só como um parêntese aqui, uma contradição dessas maravilhosas da vida, de que o golpe que derrubou o reinado de Dom Pedro II estabeleceu uma ditadura e que o imperador Dom Pedro II governava com o Congresso, a imprensa tinha liberdade e ele agia de maneira, digamos, constitucionalista. Mas os republicanos que derrubaram ele do poder estabeleceram duas ditaduras logo para começar, censurando a imprensa, fechando o Congresso, enfim, dessas coisas da vida. E eu, obviamente, não faço aqui nenhuma defesa do regime monárquico. Estou apenas anotando como a gente já nasce enquanto república com essa contradição. A república enquanto representação máxima da democracia no imaginário ocidental, mas que nasce no Brasil sob o signo da ditadura e do autoritarismo, sob o poder de marechais. E isso se dá em todos os movimentos, seja movimentos mais progressistas, como a gente pode dizer que foi o tenentismo, que foram os 18 do Forte, seja com movimentos bastante reacionários, como o movimento de 64, ou como o movimento que tentou impedir Juscelino Kubitschek de assumir. Ou seja, a presença dos militares na vida da política civil, ela não é novidade, ela não é algo que só aconteceu de 1964 para diante. 30 só foi possível e Getúlio só conseguiu porque tinha apoio firme nas forças militares e também policiais. Também quem assume depois de Getúlio, depois dos 15 anos de Getúlio, primeiro governo dele, os primeiros governos dele, é o Dutra, que é um militar e que estava no governo de Getúlio, inclusive como vice. Então, a gente vai ter uma sucessão de interferências, algumas legítimas, como quem se candidatou e foi eleito, e a gente pode até discutir se alguém que tem patente, mesmo reformado, ou principalmente nativa, pode participar, tendo ele as armas, tendo a sociedade legada a esse grupo, o direito às armas, pode ele querer opinar em público se eles têm as armas? Então, esse debate é antigo, é um debate antigo. A mesma força militar que eu chamei de ditatorial porque foi que criou a República no Brasil, era, na época, o que havia de progressista. Era, na época, o que havia... O progressismo, na época, era ligado ao liberalismo clássico. Era a superação de monarquias para a entrada do poder tripartite, aquele de Montesquieu, aquele que inspirou o Ocidente todinho a dizer que praticam a democracia, quando, na verdade, o que tem é uma república representativa. Então, acho que é importante a gente notar que essa interferência militar ela não se dá à toa e que ela é, de certa forma, orgânica. Ela não é do nada. Ela é presente até quando o general Lott disse que ia botar na rua os tanques e ia fazer um contragolpe se
os militares que anunciavam impedir a posse de Juscelino Kubitschek, depois de toda a confusão que teve, o suicídio de Vargas e toda aquela instabilidade que o Brasil viveu ali nos anos 50, o Marechal Lott garantiu a posse de um presidente civil, sendo ele militar, portanto, até quando foi na garantia e não no golpe, os militares interferiram diretamente no poder civil. Terminado o regime de 1964, especialmente aquele período mais dramático, de 68 até 79 ali, 76, mas 79 que é quando tem a marca me faltou a palavra agora, Tiago. Quando se tem o acordo, vocês vão me lembrar aí, quem quiser lembrar aí nos comentários também, já logo dá uma boa noite para quem está aqui, ó. Natália Souza, boa noite, cheiro. Maíra Clara, cantora, que além de cantora, é uma cabeça, eu conheço Maíra e adoro ela, é uma cabeça gigante, viu? Só digo isso a você, Tiago. Mas eu estava dizendo que quando a gente supera em 79 e marcha lentamente num governo de 6 anos, num período de 6 anos de Geisel e Figueiredo, para finalmente entregar o poder ao civil, quem bancou a posse do Sarney depois da morte de Tancredo também foram os militares. Então, é como se o tempo inteiro tivesse que pedir licença. E depois de 64 a 85, do período ditatorial, realmente houve uma ressaca. Eles ficaram mais em silêncio. Até, a gente pode marcar, a Comissão da Verdade. Até 2012, 2010, 2014, eles estavam, digamos, de ressaca, e a gente estava de ressaca dos militares na República, e o governo civil, por exemplo, passou a ter um ministro da Defesa Civil, a partir do Fernando Henrique, se não me engano, e a gente conseguiu ter... Boa noite, Marilza, bem-vinda também. Gente, participem, provoquem, concordem, discordem, falem com a gente aí nos comentários, e a gente está aqui para debater. Eu estou começando aqui dando meio que esse panorama do porquê a tutela militar, de onde ela vem, dizendo que ela sempre existiu. O tweet do general Vilas Boas interferindo em decisão do STF é apenas a nova maneira de interferir na República. E a gente tem que começar a destrinchar um pouco de onde vem, para entender como desatar esse nó. E mais para o fim da nossa conversa hoje, nosso objetivo é debater se a gente está num momento histórico inédito e único, em que, dada a desmoralização em vários níveis das Forças Armadas, em especial o Exército, a gente talvez tenha, ou não, está aí para o debate, o momento histórico mais favorável ao fim, ao encerramento dessa tutela, e que o Poder Civil finalmente explique o lugar de cada um nesse arranjo institucional.